Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Eu pergunto a doutor Ricardo Procópio. Vossa Excelência me informou que tem um compromisso hoje. Me equivoquei com a data, presidente. Não é hoje, não. Tá. Eu ia propor, então, inverter a ordem dos processos, mas nesse caso vou seguir a ordem. Pode seguir tranquilo. Da pauta. Processo número 1, revisão criminal 080 57 40 97, Levi Ribeiro de Moraes, Ministério Público. Escrito para sustentação oral, Dr. Francisco Diego Fernandes Bezerra. Dr. Francisco tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de saudar o eminente presidente, em nome dele saudar todos os demais desembargadores. Excelências, o caso em questão trata-se de uma revisão criminal na qual o revisionante Levi Ribeiro de Moraes foi condenado a uma pena de 21 anos. A defesa, nesse momento, alega que ele, durante toda a instrução processual, restou indefeso, uma vez que ele não foi ouvido no inquérito policial. Durante a instrução processual, foi citado e não constituiu advogado, tendo sido nomeado um defensor dativo para apresentar sua resposta à acusação. Resposta esta que foi totalmente genérica, conforme já mencionado na petição inicial, onde o defensor dativo não abordou nenhuma tese, dizendo que deixaria para as alegações finais. Durante a instrução, a audiência de instrução, foram arroladas testemunhas, ouvida a vítima, e durante esse ato audiencial, o defensor dativo não fez uma única pergunta. Durante a oitiva das testemunhas, não perguntou. Durante o depoimento da vítima, não perguntou. E o interrogatório do réu foi orientado que ele permanecesse em silêncio. Nas alegações finais, maior oportunidade onde se apresenta a defesa do réu, o defensor dativo constituído tão somente escreveu o seguinte: Levi Ribeiro de Moraes, devidamente qualificado nos autos, movido pelo Ministério Público, vem respeitosamente perante este douto juizado, representado por seu advogado nomeado, apresentar suas alegações finais. Uma vez que, após detida análise dos autos, bem como a oitiva do depoimento das testemunhas arroladas em audiência de instrução, ficou evidenciado que os pontos controvertidos foram devidamente elucidados, não havendo novos pontos que mereçam uma análise aprofundada. Assim, impugna-se pela reiteração dos termos já apresentados, aguardando decisão proferida por este respeitável juízo. Vejam, a resposta à acusação não trouxe nenhuma tese. Foi apenas genérica, defesa essa que poderia ser utilizada em qualquer processo penal no Brasil, e como Vossas Excelências sabem, aquela defesa que pode ser utilizada em qualquer processo penal do Brasil, ela não serve para processo nenhum. As alegações finais, totalmente genérica, sem adentrar ao mérito. A instrução processual, o defensor dativo constituído não teve curiosidade de fazer uma única pergunta. As mídias foram juntadas aos autos. Ouvidas testemunhas, ouvida a vítima. Como é que um defensor dativo não tem curiosidade de fazer uma pergunta sobre os fatos, ainda que para gerar alguma dúvida na cabeça do magistrado? Então esse réu, ele está indefeso. E eu sei bem a diferença entre uma defesa deficiente e uma defesa inexistente. No caso dos autos, nós não estamos diante de uma defesa deficiente. Nós estamos diante de uma defesa pro forma, apenas para preencher uma formalidade legal. Apenas para não dizer que ficou sem advogado. E caberia ao magistrado, no momento da prolação da sentença, utilizando o artigo 261, parágrafo único do Código de Processo Penal, identificar que esse réu permaneceu indefeso. E ele não o fez. Vinda a sentença condenatória, não interpôs recurso.
Tudo bem, não é obrigatório interpor recurso. Mas considerando todos esses fatos, não foi ouvido na delegacia, não foi ouvido em juízo para produzir sua autodefesa. Resposta à acusação genérica. Memoriais genéricos. Audiência de instrução sem uma só pergunta do defensor dativo. Como é que eu posso acreditar que esse réu teve algum tipo de defesa? Eu sei a gravidade dos fatos que ele está sendo acusado, que ele foi condenado. Mas eu vou fechar os olhos por conta da gravidade da acusação e esquecer que ele pode ter sido vítima de uma falsa acusação, de uma falsa memória. Tudo isso poderia ter sido abordado. E no caso dos autos, nós não tivemos essa abordagem. É óbvio, nós sabemos que a súmula 561 fala de deficiência de defesa, mas nós precisamos identificar se essas defesas apresentadas, elas tiveram pelo menos a narração dos fatos. E se eu pudesse fazer um exercício de analogia com Vossas Excelências, com o filme Tempo de Matar, onde Vossas Excelências fechassem os olhos e eu narrasse aqui os fatos trazidos nas defesas apresentadas e ao final perguntasse a Vossas Excelências de que fato o acusado estaria sendo acusado, Vossas Excelências não saberiam, porque se Vossas Excelências leem as defesas, se Vossas Excelências ouvirem as mídias somente nos momentos em que foi dado palavra à defesa, em que a defesa tinha a palavra, não se tocou nos fatos. Vossas Excelências não saberiam me dizer qual é a acusação. E finalizando, ainda naquele exercício de analogia, é preciso que nós nos coloquemos sim no lugar da vítima, mas também que nós nos coloquemos no lugar do réu. E ao nos colocarmos no lugar do réu, por pior que a acusação possa parecer, é justo que ele tenha sido condenado sem ter tido defesa? Defesa protocolar, defesa genérica não é defesa. E por isso a defesa, agora sim, constituída, e com a intenção de rebater os fatos, porque nós sabemos que a anulação do processo vai gerar apenas o seu reinício. E aí sim, ele vai poder se defender e, se ao final for culpado, que venha uma nova condenação. Mas agora, com base em uma defesa sólida. Eu peço que Vossas Excelências se coloquem no lugar do réu também. Imaginem se, ausente recursos para contratar um advogado, se a defesa patrocinada pelo defensor dativo seria justa, seria minimamente justa para Vossas Excelências. Então, pugna a defesa, que seja anulado o processo e reaberta a instrução. É o que se pede, Excelências. Muito obrigado. O voto do relator é pelo julgamento improcedente do pedido. O revisor, como se manifesta, desembargador Cláudio. Desembargador Cláudio concorda com o voto do relator e os demais julgadores também. Decisão unânime, ação julgada improcedente. Número 2, revisão criminal 080 61 85 18. Aldemir Martiliano Duval e Ministério Público. Inscrito para sustentação oral, Dr. João Antônio Dias Cavalcante. Dr. João tem a palavra por até 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, a quem eu me dirijo com os meus mais sinceros cumprimentos, estendendo aos demais desembargadores que compõem este egrégio tribunal. Cumprimento também os serventuários desta casa, os colegas advogados aqui presentes. Bem, excelências, o que nos traz a esta tribuna no dia de hoje é a busca incansável, a sede de sanar uma injustiça, injustiça essa que eu
quero aqui enfatizar, não atribuindo qualquer culpa ao julgador da ação penal, onde eu acredito, excelências, que o julgador, ele sentenciou o ora revisionando, o condenando, condenação esta que foi mantida em sede de recurso. Todavia, excelências, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê, através desta ação, que será julgada logo em breve, a possibilidade de reanalisar, de rediscutir as condenações transitadas em julgadas que, por alguma razão, ocorreram de forma irregular e, por que não dizer, excelências, de forma injusta. Por uma questão de respeito às partes, à acusação, à tipificação, melhor dizendo, essa defesa irá preservar as identidades das partes envolvidas, assim como também o tipo penal que ensejou a ação penal. O conjunto probatório, excelências, que resultou na condenação do revisionando, se baseou exclusivamente no depoimento da suposta vítima. Há um laudo psicológico na ação penal, também está acostada nesses autos da revisão, que fez com que o juiz sentenciante levasse a entender que a palavra da suposta vítima estaria com a valoração da prova para a condenação. Porém, esse laudo psicológico, e eu gostaria de pedir licença a Vossas Excelências para ler rapidamente a conclusão. O psicólogo que entrevistou a suposta vítima, ele foi bem claro. Ele disse o seguinte, abre aspas, a presente avaliação constitui-se em um procedimento de levantamento de evidências técnicas e não observação testemunhal do fato ocorrido. Trata-se de um documento sigiloso e extrajudicial solicitado para compor o inquérito policial aí por uma questão de respeito, como eu já mencionei anteriormente, não vou citar o nome da suposta vítima, vinculada ao BO. Nestas circunstâncias, pode-se dizer que os dados levantados apontam indícios de credibilidade no testemunho do periciado, sugerindo que os fatos ocorreram assim como foram descritos. Fecha aspas. Veja bem, excelência, como eu disse agora há pouco, o único elemento probatório que ensejou na condenação foi o depoimento da suposta vítima. E
utilizado para corroborar a esse entendimento um laudo psicológico que apenas aponta indícios na fala, ou melhor, no depoimento da suposta vítima. Ocorre que, com o trânsito em julgado da ação penal, novas provas foram apresentadas, razão pela qual nós trouxemos ao conhecimento desse egrégio tribunal para que pudesse reanalisar essa sentença condenatória e assim promovermos a justiça e corrigir a injustiça. As provas que foram trazidas no bojo dessa revisão criminal são diversos depoimentos de diversos familiares. E aí que eu gostaria de esclarecer que as partes envolvidas neste processo trata-se de familiares, sobrinho e tio. Então, a família se mobilizou e, de uma forma completamente imparcial, deram detalhes da relação desses envolvidos. Se não bastasse a isto, esta mesma suposta vítima também acusa um outro tio que encontra-se respondendo uma ação penal semelhante à qual o revisionando foi condenado. E um fato importante que saltou aos olhos dessa defesa também foi acostado como meio de prova a essa ação. Foram as investidas da suposta vítima ao revisionando. Investidas essas no sentido de aliciar o tio, e por esse não corresponder, certamente a defesa não tem a menor dúvida que essa acusação ela partiu justamente de não ter havido interesse do revisionando. Outro ponto que também chama a atenção é que, mesmo a esse fato, a suposta vítima sempre manteve uma boa relação com o tio, ora revisionando, diversos momentos familiares que sequer foram percebidos por eles. É algo que se faz necessário refletir. Realmente, há um acervo probatório consistente para que possamos manter esse status de injustiça a este homem, este pai de família, homem público. Então, excelências, essas são as razões que a defesa vos traz neste dia. E por uma força de extrema cautela, aonde essa defesa não acredita que essa sentença condenatória
ela irá permanecer. Então, por uma força de extrema cautela, caso não seja o entendimento desta corte, a defesa ela pede que de forma alternativa seja revisado a fixação da pena, aplicando a fração correta, aonde não foi demonstrado na sentença, né? Não ficou claro, né, a prática da continuidade deletiva. Então, na sentença foi aplicada a fração máxima de 2/3, e não sendo o entendimento pela absolvição, pela procedência dessa revisão criminal, que se aplique a fração mínima de 1/6. É o que requer a defesa, agradecendo a vossas excelências pela atenção. O voto do relator pela improcedência da pretensão revisional. O revisor concorda com o relator, os demais julgadores também. Pretensão julgada improcedente à unanimidade. Número 3. Representação criminal, notícia crime 081055621. Ministério Público e Cleusivan Lima de Macedo. Dr. João Dias Cavalcante pediu sustentação oral. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Gostaria de reiterar os cumprimentos. E sem maiores delongas. Doutor João, o voto do relator neste processo é pela improcedência da representação. Tá bem, excelência. De acordo? Dou-me por satisfeito. Obrigado. Obrigado, um bom dia, bom trabalho a todos, que Deus abençoe. O número 3. Número 4, revisão criminal 081 75 85 63. Erinaldo Marques Peixoto e Ministério Público. Pediu vista do processo o desembargador Glauber. Relator, desembargador João Rebouças. Em mesa, senhor presidente. Em mesa. Tem uma palavra? Não tem advogado, é só voto Já visto, teve- que já houve. Já teve a sustentação. Já teve a sustentação, sim. Senhor presidente, eu pedindo venha ao eminente relator, eu trago um voto vista divergindo, inclusive já disponibilizei com antecedência, e o faço, senhor presidente, considerando o entendimento já consolidado no STJ, inclusive com sugestão de tese em precedente qualificado, que tem, embora ainda não finalizado o julgamento, é o tema repetitivo 1260, que tem a seguinte tese, abre aspas, a sentença de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial que não tenham sido confirmados em juízo. 2. O testemunho indireto, ainda que colhido em juízo, não constitui meio de prova idôneo para fundamentar a pronúncia. E, senhor presidente, como disse, esse julgamento não está finalizado na terceira sessão, mas se as duas turmas, tanto a quinta como a sexta turma no STJ, já vem aplicando de um certo tempo esse entendimento. E assim é feito, senhor presidente, por conta das redações que tem o artigo 155 do CPP, o 413, se não estou enganado, também, que no 155
diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. E esse entendimento, aqui na Câmara Criminal, ele foi consolidado com a chegada do nobre desembargador Ricardo Procópio, que nos fez consolidar o entendimento de não prevalecer na fase de pronúncia aquilo que costumeiramente vinha se fazendo, de que na dúvida se encaminharia para o tribunal do júri, in dubio pro societate, quando na realidade a nossa legislação ela exige indícios suficientes da autoria delitiva. E no caso, esses indícios, como disse, eles têm que estar submetidos ao contraditório. No caso concreto, senhor presidente, o inquérito policial, eu vou pedir o voto é bastante extenso, mas eu vou tentar, não vou lê-lo, eu vou aqui resumir e apenas pedir permissão em alguns trechos aqui que me parece necessário. O relatório policial, senhor presidente, ele tem a sua conclusão nos seguintes termos. Abre aspas, diante de tudo que foi apresentado após a confissão do adolescente e de um dos imputáveis, aqui é um crime em que um irmão matou outro, onde verificamos que existia um crime anterior em que foi vítima a pessoa de Ivan, que era um militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros, onde o mesmo tinha um bar conhecido como Bar do Mato, na localidade conhecida por sítio Campinas, Extremóis, e o mesmo foi vítima de disparos de arma de fogo, e o executor que descarregou toda a munição neste crime, a pessoa de Givanildo, tendo como motivação uma discussão entre ambos, e ao dar as costas, Ivan foi executado de forma covarde por parte de Givanildo, que após descarregar sua arma de fogo, foi perseguido e morto com golpes de faca e facão por várias pessoas, entre elas Júlio César, vítima dos presentes autos. Ocorre que Givanildo era irmão da facção criminosa Sindicato do RN, e um dos dirigentes, na pessoa conhecida apenas por Melk, decretou sua morte, e quem deveria executá-lo teria que ser o próprio irmão e uma outra pessoa conhecida como Arthur, também ligado à facção. Diante de tal ordem, o adolescente pegou o revólver de propriedade de Carlos Henrique, que lhe emprestou sabendo que este crime iria ocorrer, pois se não emprestasse, tal arma receberia uma punição por parte da facção. E foram juntos no veículo dirigido por Erinaldo Max, que levou Arthur e o adolescente até o local indicado, onde Arthur ficou escondido e o adolescente e Erinaldo foram até a casa de Júlio César e que convidaram para consumir substância entorpecente e, na verdade, levaram-no para o local onde Arthur já estava intocado para matá-lo, e lá chegando começou a consumir drogas quando Arthur saiu do meio do mato e efetuou disparos contra Júlio César, e o adolescente aproveitou esta ocasião e também efetuou disparos contra o próprio irmão, que não resistiu aos ferimentos e faleceu naquele local, enquanto o adolescente e Arthur fugiram, tal. Essa narrativa no relatório ela foi encampada pelo Ministério Público, formulada a denúncia, e, senhor presidente, de todos estes, o Erinaldo é o único que não tinha nenhum ato infracional contra si, não tinha nenhum processo judicial contra si, não tinha nenhuma relação com o mundo do crime. Ele tinha um casamento consolidado, um filho que praticava karatê, ou seja, era uma família estruturada. Ele, junto com a mulher, ele fazia coletas de exame de sangue no bairro de Mãe Luísa,
e deixavam o seu veículo, ele não era Uber, mas fazia algumas corridas, e tinha o Arthur, que morava em frente à sua residência, e que, de fato, ele fez algumas corridas com o Arthur, mas que há 6 meses não mais residia lá naquela localidade, que inclusive tinha sido retirado da comunidade por conta de um roubo, ou um furto lá de um animal naquela comunidade, que ele foi de lá retirado. E aí, na fase judicial, todos dizem não conhecer Erinaldo. O único que afirma conhecer é Arthur. E pasmem, Arthur foi impronunciado. Arthur foi impronunciado. O Melk, que era o mandante, o chefe da facção, ele foi absolvido no tribunal do júri. E o Erinaldo foi condenado. Foi condenado o Carlos, que emprestou a arma em um processo que foi desmembrado e que foi condenado, e o Erinaldo, que não tinha nenhum processo contra si, não teve nenhuma prova que, submetida ao contraditório, sugerisse a existência de indícios suficientes da sua participação, foi pronunciado e foi condenado. E sendo muito real aquilo que consta dos autos, de fato, 2 policiais eles fazem referência a depoimentos da fase de inquérito que dizem que Erinaldo emprestou o carro. Mas tem um detalhe no depoimento são 2 policiais. Do segundo policial, eu vou tentar localizar aqui, em que ele diz o seguinte, tá aqui, é o Josean. Ele diz: inicialmente, Erinaldo disse que trabalhava como Uber e não tinha participado do fato, mas o adolescente afirmou que sim, que era dado fuga, que Erinaldo negou, que o veículo era um Chery que estava na frente da casa de Erinaldo, que ele informou que era Uber, que o estado do carro era deplorável, não tinha condições, até para conduzir o veículo à delegacia foi difícil. Então, vejam que um veículo nestas condições ser utilizado para fuga é pouco compreensível. E mais a logística, diz a narrativa aí, voltando ao inquérito, diz que o Erinaldo utilizou seu carro para ir buscar a vítima na sua residência às 9 horas da manhã. Que o homicídio aconteceu, que a morte aconteceu às 11. E que foi o corpo localizado no final do dia, já enterrado em dunas. O Erinaldo, ele permitiu o acesso à sua residência. Lá não foi localizado nenhum material que fizesse ligação à prática do crime. O veículo também não foi periciado, mas não há notícia de que tenha qualquer resquício aí que tenha sugestão à prática do crime. Nem mesmo se foi o corpo enterrado, haveria areia, né? Ou seja, teria eventuais indícios que não foram aí localizados. E também eu não estou localizando aqui, mas há um vídeo, uma foto, em que às 9 horas e aproximadamente às 10 horas da manhã, Erinaldo está em um supermercado acompanhado da sua esposa, Então, senhor presidente, eu tenho jurisprudência aqui recentes do Tribunal da Cidadania. Eu peço permissão para não lê-las, inclusive no sentido de desqualificar esse testemunho dos policiais militares que fazem referência àquela
prova indireta lá da fase administrativa e que, pedindo venha ao eminente relator, o meu voto é por acolher o pedido no sentido de despronunciar o revisionando aí Erinaldo, estou sem o nome completo aqui dele aqui, mas a despronúncia do revisionando, senhor presidente. Isso por entender que há violação dos artigos 155, 414, 621, inciso 1, que é o que, na verdade, não é violação, é o que justifica a propositura da ação de revisão criminal, e também do 626, todo do CPP, senhor presidente. É o meu voto. Senhor presidente, no encaminhamento aqui, só para verificar, eu não estou conseguindo ver aqui a petição inicial da revisão dos documentos aqui do... Pediria só um minutinho aqui para do revisor. Eu posso Senhor presidente. Enquanto o senhor procura? Por favor. Vossa Excelência. Senhor presidente, já tem um voto registrado, já nos autos, mas faça as colocações do desembargador Glauber. Surgiram algumas dúvidas aqui no exame verificando os autos. Duas situações me surpreenderam, pelo menos pode ter até outras. O Melquisedeque tem um recurso em sentido estrito nos autos, parece que Isso. Um recurso em sentido estrito. Isso. E ele não sei o resultado aqui, pelo menos não consegui assar o resultado desse recurso em sentido estrito do Melquisedeque, que seria o Melk, né, um dos participantes. Foi a júri, então foi improvido. Foi desprovido o recurso em sentido estrito. Ele foi absolvido. Certo, no júri. O júri, a gente sabe que o que sai de lá é uma loteria, pode ser tudo. E o Erinaldo, estava verificando aqui, ele apresentou uma apelação, e eu estou fazendo chamada de atenção para isso, porque aqui na presente revisão, a divergência, todos os componentes da Câmara Criminal estão acompanhando a divergência aqui trazida pelo desembargador Glauber, que é da Câmara Criminal, mas há uma apelação, aqui as folhas, a partir das folhas 107 dos autos, uma apelação criminal proposta por Erinaldo, junto à Câmara Criminal, da relatoria à época do desembargador Gilson, no qual foi mantida a sentença recorrida. Isso. Aí eu fico assim, quer dizer que esses fatos não foram analisados na ocasião? Senhor presidente, permite, extremamente relevante a colocação do desembargador Amilcar, mas o nosso sistema contempla a revisão criminal justamente para situações como esta, em que há um trânsito em julgado. Havendo trânsito em julgado, certamente teve uma sentença, uma possibilidade de recurso na instância ordinária e até mesmo nas instâncias especial e extraordinária. Mas eu não passei longe disso, senhor presidente. Eu trago em meu voto registrado que Foi unanimidade, né? Com esse espírito, compreendendo que esta ocasião aqui, como diz o desembargador Cláudio Santos, é uma oportunidade de se fazer justiça, a última, né? Eu digo o seguinte, que antes de adentrar à conclusão, é oportuno consignar que o presente feito foi examinado com zelo e profundidade, movendo-me o propósito maior de realizar a justiça. Com esse espírito, empreendi detida análise dos autos, assisti a todos os depoimentos e declarações colhidos na fase instrutória e perante o Tribunal do Júri, dedicando especial atenção às circunstâncias que permeiam o caso. É sabido que, diante da elevada carga de trabalho que assola o Poder Judiciário, nem sempre conseguimos dedicar o tempo que cada processo individualmente demandaria.
No entanto, é justamente nesses momentos em que a liberdade e a dignidade do indivíduo estão em jogo que a sensibilidade do julgador, por vezes, deve se sobrepor não apenas para cumprir a função constitucional de entregar uma resposta jurisdicional, mas para fazê-lo com plena consciência de que o seu munus maior é praticar justiça em sua mais elevada acepção, corrigir rumos, restabelecer equilíbrios e evitar que eventuais distorções se perpetuem. Tal postura revela-se ainda mais imperativa no âmbito da revisão criminal, instituto de natureza excepcional e de feição anômala, que, por sua própria essência, destina-se a reavaliar condenações pretéritas à luz de elementos que evidenciem manifesta desconformidade com a verdade processual ou afronta a garantias fundamentais. Não raras vezes, justamente por ostentar esse caráter extraordinário e restritivo, a via revisional acaba sendo limitada por balizas legais e jurisprudenciais que impõem rigor à sua admissibilidade. Por isso mesmo, quando presentes os pressupostos autorizadores, como no caso em apreço, impõe-se ao julgador não apenas a faculdade, mas o dever de enfrentar detidamente a matéria com vistas à reparação de eventuais injustiças. Essa atuação, longe de fragilizar a autoridade das decisões anteriormente proferidas, reafirma a nobreza da jurisdição penal e o compromisso ético do magistrado com a constante vigilância sobre os efeitos das suas deliberações. É nesse norte que se reconhece igualmente a legitimidade e, sobretudo, a necessidade de que o julgador se submeta, sempre que cabível, a um processo de revisitação fundamentada da sua própria atuação jurisdicional, à luz de novos elementos e de uma nova compreensão mais amadurecida da causa, em nome da preservação da justiça material e da integridade do sistema acusatório. Aliás, cumpre reconhecer, com o devido espírito de autocompreensão institucional, que o presente feito já foi submetido à apreciação da colenda Câmara Criminal em duas oportunidades. No julgamento do recurso em sentido estrito número tal, em 18 de junho de 2021, e na apelação criminal número tal, em 7 de julho do ano de 2022, ambos sob a relatoria do eminente desembargador Gilson Barbosa. Embora tenha participado de ambos os julgamentos, não me atentei, à época, com a devida acuidade, à insuficiência do laxo probatório então existente para justificar a submissão do revisionando ao Tribunal do Júri na fase de pronúncia, que ora se evidencia à luz dos elementos constantes dos autos. Então, senhor presidente, aí eu digo mais, que me parece não ser necessário, mas com essa compreensão eu ratifico o voto, vista que apresento nesta oportunidade. Senhor presidente, eu peço a palavra da condição de relator. Pagador Rebouças. Sem querer polemizar e somente vi o voto e li o voto do desembargador Glauber, muito bem fundamentado. Eu quero, inclusive, cumprimentá-lo e louvar Sua Excelência pela manifestação, cujo voto vista revela apreço e conhecimento da técnica processual penal e da jurisprudência pátria. Não obstante, e com o devido respeito a que se impõe a construção jurídica lançada, mantenho o meu voto pelos fundamentos já esposados e pelas razões breves que passo a expor. Embora o voto vista proponha em sede de juízo rescindente a desconstituição do acórdão condenatório e a consequente despronúncia do revisionando, parece-me que a orientação ali adotada destoa da interpretação desta Corte, que vem, com o passar do tempo e com a devida cautela, julgando o Instituto da Revisão Criminal. É firme o entendimento deste tribunal, consagrado em recentes julgamentos proferidos em sede deste plenário, no sentido da improcedência do pedido revisional quando a matéria invocada já tiver sido amplamente debatida e enfrentada no bojo da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou por ocasião do julgamento da apelação criminal. Aí eu cito aqui
Revisão criminal número tal, relator desembargador Amorim, julgado em 30 de maio de 2025. Revisão criminal número tal, relatoria da desembargadora Lourdes Azevedo, julgado em 16 de maio de 2025. Revisão criminal número tal da relatoria do desembargador Vivaldo, julgado em 23 de 8 de 2024. E revisão criminal número tal da relatoria da desembargadora Berenice Capuchu, julgada em 6 de 12 de 2023. E é precisamente este o caso dos presentes autos. A tese central da revisão, ou seja, a alegação de ausência de provas hábeis a demonstrar a participação do revisionando no crime imputado, foi suficientemente examinada e refutada no julgamento do recurso em sentido estrito e da apelação criminal interpostos, inclusive julgamento feito pela Câmara Criminal à unanimidade, e que, a meu ver, esgotaram essa matéria com relação à suficiência da prova. Nestes julgados, a análise probatória foi exaustiva, sendo certo que a decisão de pronúncia e, posteriormente, a condenação foram mantidas com base em fundamentação sólida e coerente, a meu ver, com o conjunto probatório constante dos autos. Causa preocupação a este relator, e não é de agora, a abrangência que se está conferindo ao instrumento da revisão criminal, sobretudo quando se pretende desconstituir decisões já analisadas pela Câmara Criminal, órgão fracionário especializado para o julgamento das matérias penais, dotado de competência técnica e jurisdicional para tanto, sob pena de que suas decisões sejam sistematicamente esvaziadas, mediante o julgamento indiscriminado desta ação, subvertendo a lógica institucional da própria estrutura judicial do tribunal. A prevalecer o entendimento esposado no voto vista, impõe-se refletir sobre quais serão, doravante, os critérios objetivos a serem adotados por esta Corte para a reanálise de condenações criminais já exaustivamente analisadas pela Câmara Criminal. Ao meu ver, tal cenário, além de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, poderá abrir perigoso precedente que, repita-se, esvazia a autoridade do órgão fracionário especializado deste tribunal, que é a Câmara Criminal, ao passo que transforma a revisão criminal em uma via, no caso, a quarta via alternativa de repreciação genérica de mérito, sem a exigência de fato novo ou prova cabal de inocência. A insegurança que daí advém não pode ser ignorada, sob pena de institucionalizarmos um sistema de retroação indefinida das condenações criminais, situação incompatível com o Estado atual de direito. Então, assim, com a devida vênia, mais uma vez, e parabenizando o desembargador Glauber pela excelência da sua pesquisa, ao meu ver, não há nos autos elementos novo, idôneo e incontestável capaz de infirmar o conjunto probatório que amparou a condenação, de forma que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, até porque já houve a apreciação pela Câmara do recurso em sentido estrito e da apelação, e por isso eu estou, mais uma vez, renovando o vênia, mantendo o meu voto. Penso que Senhor falta presidente, o pagador. Deixa eu continuar uma colocação antes que eu estava terminando. Então, no caso, a revisão criminal foi, como Vossa Excelência disse, ela está sendo feita num processo que passou duas vezes pelo duas vezes pelo crivo da Câmara Criminal. E os efeitos dessa situação, digamos assim, do julgamento dessa revisão, seria uma comparação figurativa, seriam 2 passos atrás. Ele retornaria não só a decisão do júri, mas voltaria e atacaria a própria decisão de pronúncia. Estaria fundamentando na questão da revisão criminal em prova contrária à evidência dos autos. Seria isso a fundamentação de Vossa Excelência, pelo que eu suponho, não seria? Contrária à evidência. Eu acho que é contrária à evidência dos autos.
não há autos antes da pronúncia, há somente inquérito. Me parece que é isso aí, o tema repetitivo do STJ, não é? Eu acho que essa é contrária à evidência dos autos. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Ou, né? Texto expresso da lei. Ou. Artigo 155, 413. Matéria interessante. STJ dizendo que não há direito levado, no caso de procedência de revisão, a novo julgamento. Porque não há prova que ateste Não, é- suficientes. É por isso eu- despronúncia. Eu entendi, essa parte aí eu realmente entendi. Eu tô com uma certa independência de, assim, ver uma situação que foi duplamente analisada pela Câmara Criminal, inclusive na situação à unanimidade de votos, com o voto do relator, do desembargador Gils. E o mais interessante é porque, independentemente do Melquisedeque, que seria o suposto mandante, que foi julgado improcedente o recurso em sentido distrito contra a sentença de pronúncia, esse foi a júri e foi absolvido, mas o outro o júri entendeu que havia prova suficiente e o condenou. Está numa situação, independentemente da colocação do desembargador Cláudio, se fosse possível, eu gostaria de retirar o voto que eu dei e pedir vista dos autos, excelência. Desembargador Amilcar, é perfeitamente possível porque o julgamento ainda não foi concluído. Eu Então, queria falar ao senhor presidente. Desembargador Cláudio. Embora eu vá aguardar com a atenção de sempre esse pronunciamento do desembargador Amilcar, o voto divergente, máxima vez ao relator, trouxe uma questão absolutamente nova. Ele está citando a questão do júri até por complementação do seu voto. Mas o que está em julgamento é se a pronúncia foi ou não legal. Não é isso, desembargador Glauber? E, inclusive, ele está adiantando que minha primeira dúvida foi essa, exatamente nulidade da pronúncia ou despronúncia. E ele está votando pela despronúncia. Não é? Ou seja, com o que existe, não há como novamente pronunciá-lo, a não ser que realmente se refaça tudo o que foi produzido a partir do inquérito. Se renove judicialmente, aí sim, com contraditório, para que venha a ocorrer outra sentença de pronúncia. Eu, embora vá aguardar o voto do desembargador Amilcar, eu renovo o meu entendimento acompanhando mais uma vez a divergência, porque, mais uma vez, o relator, porque acho que é uma oportunidade de, independentemente de ter passado pela Câmara, do estilo do desembargador relator, que, inclusive, o desembargador Glauber faz menção que essa questão foi revisitada na Câmara pela chegada do excelentíssimo desembargador Ricardo Procópio, e isso sempre é interessante, uma reoxigenação, quando a gente tem na Câmara Civil, por exemplo, que chega um juiz substituindo, ele traz novas luzes sobre questões sedimentadas, e a jurisprudência é exatamente isso, essa renovação constante do entendimento dos tribunais. Então, eu, a princípio, mantenho o meu voto com a divergência, mas agora o voto vista do desembargador Amilcar Maia. Desembargador Cláudio, só para no meu voto eu trago a jurisprudência recente lá do STJ, aqui no agravo regimental, no agravo em recurso especial 2584-325 Minas Gerais, agora de 3 de julho do ano 2025, ministra Daniela Teixeira, quinta turma, disse Sua Excelência que abro aspas, a pronúncia exige prova da materialidade e indício suficiente de autoria ou participação, sendo vedado seu fundamento exclusivo em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer colhidos de agentes policiais que participaram da investigação. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que o estandarte probatório para a pronúncia deve ser superior ao exigido para o recebimento da denúncia, não admitindo indúbio pro societate nesta fase processual. Depoimentos de policiais
que aqui seria supostamente o que justificaria a pronúncia. De policiais que investigaram o caso são considerados elementos de provas frágeis, especialmente quando contaminados pela natural tentativa de justificar a investigação e sem a confirmação das declarações por outras testemunhas ou pelo próprio acusado em juízo. Na ausência de outros elementos probatórios ou testemunhos diretos submetidos, não se verifica a preponderância de provas exigidas para a pronúncia, conforme a jurisprudência consolidada. E aí tem outras mais aí que eu trago e que, senhor presidente... Presidente, senhor presidente, só uma E pedir para retirar o espero voto. breve observação. Eu sei que já há um pedido de vista do desembargador Amilcar, mas como já foi falado e reiterado e repetido aqui, que o caso passou pela Câmara Criminal, que é o órgão fracionário especializado na matéria, eu gostaria de fazer algumas poucas observações pela importância que atribuo aos julgamentos do plenário, que devem ser maturados pelo debate prévio. E compreendo e louvo o cuidado que Sua Excelência o desembargador Rebouças, que é o relator, tem com a matéria, assim como esse plenário, de um modo geral, tem que parametrar a forma de enfrentamento das questões que vêm para cá, principalmente nos casos de revisão e rescisória, que são ações já relativas a processos findos. Mas, com todo respeito às ponderações do voto e dos acréscimos feitos nesta sessão pelo desembargador Rebouças, mas a revisão é justamente uma ação própria que se volta contra processos findos. É a letra do artigo 621 caput do Código de Processo Penal. Então, naturalmente, inevitavelmente, nos processos de revisão, a matéria ou as matérias suscitadas já vão estar naturalmente bem debatidas. É pressuposto até. E a outra questão é: a repetição não torna correta uma avaliação errada. Eu sei que é um argumento, e um argumento ponderável, um argumento respeitável, mas ao fim e ao cabo, repetir várias vezes um equívoco não torna o equívoco verdadeiro, não torna o equívoco uma certeza. E, portanto, a especialidade não me parece que seja o critério mais adequado, uma vez que nós estamos falando aqui que foi visto e revisto pela Câmara Criminal, e principalmente neste caso, em que estamos tratando de processos da competência do Tribunal do Júri, que são os processos que tratam dos crimes dolosos contra a vida. E por quê? Porque o processo do Tribunal do Júri, naturalmente, ele já é cheio de pudores. Na fase da pronúncia, o juiz fica, desculpem a pobreza da expressão, mas é como melhor eu consigo significar, o juiz fica pisando em ovos, porque ele não pode ter excesso de linguagem, porque ele não pode revolver o acervo probatório para não conduzir, para não influenciar os jurados a essa ou a aquela decisão. E aí, a partir disso, criou-se um pudor exagerado, ao ponto de que os juízes, muitas vezes, sequer têm uma linha mínima de fundamentação. Ele compreendeu ali internamente que o processo é para ir para o júri, ou nem tanto, mas na dúvida ele remete, porque criou-se o brocardo indúbio pro societatis, e como todo brocardo, é bom para quem tem demanda exaustiva, como nós temos, sobre-humana, resolve fácil o problema. Você acopla ali o brocardo, indúbio pro societatis, eu estou em dúvida, mando para lá. Mas, bem pensado, a lei não fala em dúvida. A lei não cogita de dúvida. O artigo 413 do Código de Processo Penal fala em indícios, e não fala em indícios quaisquer. Um indício comum. Não, é um indício qualificado. Indícios suficientes da autoria.
Portanto, se houve um crime na sala ao lado e eu estou aqui, há um indício de que eu possa ter alguma participação. Mas esse indício não é suficiente à míngua de outros elementos que se associem para consubstanciar um juízo minimamente razoável de que há um indício de que eu tive alguma participação. A lei fala em indícios suficientes da autoria. E a praxe jurídica, a praxe forense, criou essa, entre aspas, certeza jurídica que na pronúncia, estando na dúvida, mande para lá. O que é um equívoco, repito, porque nós não estamos na fase de juízo condenatório, portanto, nós não vamos trabalhar com conceitos como dúvida ou certeza. O que a lei pede, o que a lei exige, é que se o juiz encontrar naquele processo indícios suficientes de autoria, ele remeta, aí sim, o processo para o juiz natural, que é o júri, Tribunal do Júri Popular. Então, nós que temos essa realidade na Câmara, vemos como é que funciona. O processo reuniu meia dúzia de depoimentos na esfera policial e alguém disse que na esfera judicial que talvez aquilo seja verdade. Naturalmente, o juiz não quer ingressar no mérito, porque para as possibilidades daquela fase processual, as outras possibilidades, ele precisa ter uma certeza incomensurável, que é a certeza de que houve algum excludente ou dirimente, o que propicia a absolução, que é a certeza de que não há ânimos necandi e, portanto, a decisão será desclassificatória, ou aquela decisão difícil de que os indícios não são suficientes, e aí ele despronuncia. O que é o mais fácil, o que é o mais simples, o que é o mais prático, principalmente para quem tem meta a cumprir e uma demanda gigantesca, é remeter. Se vire aí, júri. Quando chega no tribunal o recurso em sentido estrito, esse mesmo pudor impregnou os tribunais, porque todo mundo sabe que realmente é uma fase processual delicada. O que é o mais fácil? O que é o mais prático? Mande para o júri resolva. E nessa história não há um joeiramento, não há uma filtragem técnico-jurídica, porque quem poderia fazer era o juiz da pronúncia, quem poderia fazer era o tribunal, e não fazem, e entregam muitas vezes questões jurídicas intrincadas, questões jurídicas sensíveis, para um tribunal leigo resolver. Ah, mas se o tribunal leigo resolver, é o recurso. Só que o recurso do júri é um recurso de estrito direito, com pouquíssima margem de manobra. A única em favor do réu do ponto de vista de mérito é o tribunal de apelação dizer a decisão foi contrária à prova dos autos. E anula o julgamento para que o próprio júri, mais uma vez, sem um apuro técnico, profira um outro julgamento. Essa é uma questão muito delicada, principalmente quando o Supremo decide... A Constituição prevê, não é, Excelência? Não, é um princípio da soberania do julgamento, não tenha dúvida, mas nós estamos apreciando as delicadezas do caso concreto. Então, aí passada essa questão do pudor próprio desse processo, a gente vem aqui para o caso concreto. Não tem uma prova. Repito, não tem uma prova nesse processo. O que tem é a notícia do o jovem que atirou no irmão. Na fase policial, ou seja, na fase administrativa, sem o contraditório, disse que quem o levou foi Arinaldo, o revisionando. Isso não teve confirmação em juízo. E aí a jurisprudência diz que o depoimento indireto, que aí alguém em juízo, que foi um policial, disse que soube disso. Ou seja, não é um testemunho presencial, não é um testemunho direto. É um testemunho indireto. O STJ já afirmou, já assentou que esses depoimentos isoladamente não justificam a remessa do processo para o Tribunal do Júri. É esse o caso que nós estamos a julgar. E para mim, parênteses, aqui que nós temos outros processos. Essa que Vossa Excelência está sustentando, o desembargador Glauber fez muito bem no processo, na situação dele. Então nós iríamos, porque também existe uma situação. Quer dizer que o delinquente ele joga pelo empate.
Se o juiz falar de menos, ele é beneficiado. Se o juiz falar de mais, ele também é beneficiado. Aí, então, mas vamos parar porque tem umas situações que não tem nenhuma prova. Mas passou por uma Câmara Criminal que julgou 2 vezes essa situação e entendeu que a prova era suficiente para manter a pronúncia e para condenar, manter a sentença e a pronúncia. Então, eu acho que a gente pode ir para os outros processos e eu dar uma examinada nessa situação. Mas eu repito, um erro, uma inverdade repetida não se torna verdade. Não está falando a questão da inverdade. Eu só estou dizendo assim, porque eu quero examinar exatamente essa situação, porque passou 2 vezes por uma Câmara Criminal sobre o mesmo fato que foi, mas eu já vi que alguns colegas aqui também mudaram o posicionamento inicial. E vamos para ver, porque as colocações feitas pelo desembargador o Glauber realmente são bem pertinentes. O voto é exaustivo. Sem dúvida, o voto divergente é exaustivo e por isso que estou acompanhando. E a questão mais importante é realmente a superação do princípio que durante anos e anos vigorou, que era do indúbio pro societate, que foi afastado já. Exatamente. E não se faz mais assim. A gente fez durante anos e estávamos corretos naquela Sim. época. A consciência vamos ver é tranquila. Se quando falar demais também, esse outro princípio que o juiz usou, excesso de linguagem, também vai estar superado, né? Porque senão vai ficar difícil. É melhor para absorver todo, despronunciar todo mundo. Mas a jurisprudência é nesse sentido. O juiz que der na sentença de pronúncia um juízo de valor, é nula. E se agora não fizer nada? É atender aos critérios técnicos e acabou. É uma delicadeza, é uma sutileza. Processo, então, com vista para o desembargador Amilcar. O número 5, ação rescisória 0800-376-81. Cláudio Sebastião dos Santos e Ministério Público. Pediu vista do desembargador Ricardo Procópio, na sessão do dia 30. Não, mesa, presidente. Prometo trazer na próxima sessão. Partido número 6 são os conflitos de competência que estavam na pauta da semana passada e foram transferidos para a sessão de hoje para uma melhor análise. Todos eles discutem o mesmo tema, competência de vara de violência doméstica e de infância e juventude. Senhor presidente, se me permite uma pequena observação, esses processos tem o voto do desembargador Dilermano. Ele coloca as pontuações que eu acho que foram aqui Vossa Excelência está seguindo, não é desembargador Glauber? No voto do desembargador. Estou seguindo o desembargador Cláudio, acho que foi quem abriu a divergência. Na rescisória, não é isso? Não, nos conflitos. Sim, nos conflitos, desculpa, que eu estava conversando aqui. A divergência inaugurou a divergência do desembargador Glauber. Que são as questões relativas, porque tem um voto aqui juntado do desembargador Dilermano sobre a matéria. Eu acho que Vossa Excelência fez algumas colocações. Eu acho que essas colocações são harmônicas com as conclusões do desembargador Dilermano, não é isso, Excelência? Exatamente. Desembargador Amilcar, desembargador Amauri, eu acredito que todos tenham recebido, eu recebi os memoriais aqui assinado pelo Dr. José Dantas. Isso. A redação não tão compatível com a serenidade, a calma que lhe é pertinente, mas, de certo modo, o que traz Dr. José Dantas, eu acho que só me fez confirmar e ratificar a minha posição. Disse Sua Excelência que o conflito que ensejou a tese firmada lá no STJ era entre uma vara criminal comum e a vara da violência doméstica. E isso eu disse aqui quando votei, desembargador Mauri, no sentido, quando trouxe o meu voto no sentido divergente.
Porque essa posição, de fato, ela foi debatida aqui no plenário e nós firmamos posição que a competência seria, nessa situação, conflito com vara criminal comum e vara da violência doméstica, essa matéria seria da competência da violência doméstica. Isso mesmo antes de firmado lá a tese no STJ. E aí, nesse debate, nessa discussão, o desembargador Amilcar, então presidente, determinou que fosse feito um estudo e a resolução foi aprovada por todos nós aqui, definindo a competência da Vara da Infância e Juventude. E trouxe ainda, nos memoriais do Dr. José Dantas, aqui um acervo de pessoal, que consta uma estrutura de pessoal na Vara da Violência Doméstica, na Vara da Infância e Juventude, o que me parece não com tanta profundidade, porque o acervo que se tem em uma e em outra não consta aqui do estudo. E eu talvez tenha sido mal compreendido quando disse que a escuta especial que há na infância e juventude, ela, nesse caso, prevalecendo a violência doméstica, ela seria levada para a violência doméstica, dando a entender que lá também não tinha a escuta especial, que não teria estrutura. Mas são coisas distintas. Escutar uma criança me parece diferente de escutar um adulto. Diferente. Esse número 6, a divergência é minha, né? Os brinquedos que há em um ambiente não existem em outros. Então, são situações totalmente diferentes. E mais, senhor presidente, caros colegas, tenho aqui, eu até disponibilizei no nosso grupo, uma nota técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público, dos Estados e da União, agora que inclusive embargaram a decisão lá do tema, agora de 14 de maio do ano 2025, que em conclusão diz o seguinte: o julgamento do RESP 2015-598 Pará, que foi quem deu quem deu ensejo ao tema, diz o seguinte: dirimir o conflito de competência entre vara criminal comum e vara de violência doméstica em comarca onde não há vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes. A decisão não enfrentou e nem fixou tese sobre o cenário em que coexistem vara de violência doméstica e vara especializada em crimes infanto-juvenis. Esse cenário, que é o mais sensível para a nossa atuação e planejamento institucional, foi enfrentado no habeas corpus 728-173, Rio de Janeiro, 2022, e nos embargos de divergência em agravo em recurso especial número 2099-532, Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o Ministério Público de Minas Gerais, na qualidade de amicus curiae, opôs embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento, diante de flagrante obscuridade na decisão e da necessidade de melhorar a redação do acórdão, para deixar mais claro que o caso julgado em Santarém dirimia conflito de competência entre vara de violência doméstica versus vara criminal comum, e que onde houver vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, esta permanece competente, como expressamente destacado nos precedentes acima citados. Então, só fazendo pedindo vênia aí pela veemência, como falei, mas me parece que eu me senti mal compreendido aqui quando recebi aqui os memoriais do amigo, colega, Dr. José Dantas. Então, eu me senti na necessidade de fazer esse esclarecimento, senhor presidente. E outra coisa, eu acho que a gente prestigiar um trabalho que foi realizado aqui no nosso tribunal. E aí eu ia me esquecendo, tem agora, já depois eu verificando ontem à noite, na jurisprudência do STJ, depois da tese firmada, teve um julgamento agora, dia 28 de maio do ano 2025. A tese está ainda sob embargo de declaração. Exatamente. E viu, desembargador Mauri? E tem publicado agora, dia 2 de junho do ano 2025, o agravo regimental no HC 97-3366, São Paulo. Que, mudando o que tem que ser mudado, eu acho que também traz um contexto para o que a gente vai definir. Lá, a vítima era uma criança do sexo masculino. E aí estava se querendo definir a competência da violência doméstica. E o ministro
Otávio de Almeida Toledo, desembargador convocado do TJ São Paulo, ele disse o seguinte, deixa-me chegar aqui, a jurisprudência consolidada, a Lei Maria da Penha aplica-se apenas a situações de violência baseada no gênero nas quais a mulher figura como vítima, nos termos da súmula 114 TJ São Paulo. A expressão preferencialmente, contida no parágrafo único do artigo 23 da Lei 13.431, possui caráter meramente recomendatório, não impondo a obrigatoriedade de competência ao juizado de violência doméstica e familiar nos casos de violência contra a criança. Isso já depois do tema fixado. A organização judiciária e a definição de competência entre juízos estaduais são matérias de direito local, cuja interpretação cabe aos tribunais estaduais, nos termos do artigo 125 da Constituição Federal. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade por incompetência à luz dos vai. A tramitação do processo na segunda vara criminal não impede a aplicação das medidas protetivas e procedimentos especiais previstos na lei como escuta especializada e depoimento especial. Aí firmou a segunda tese nesse julgamento aqui. O habeas corpus, a expressão preferencialmente contida no artigo 23 da Lei de Maria da Penha não impõe a obrigatoriedade de competência aos juizados de violência doméstica e familiar. A definição de competência entre juízes estaduais é matéria de direito local, cuja interpretação compete aos tribunais estaduais. E aí, eu imagino que seja uma Vale dizer, queríamos que a nossa resolução é quem realmente deve disciplinar a matéria. Senhor presidente, a divergência é minha desses 6, eu queria só explicar, não é porque trata de estupro de vulnerável e não há co-vitimização da genitora do menor. Então, eu acho que, no caso, aplica-se a súmula 37, a súmula, né, aqui 2023 do Tribunal de Justiça, que a competência seria da primeira vara da comarca de Macaíba. Essa vara é de violência doméstica? Não, da infância. É da infância e adolescência? Aplicando a resolução. Eu queria aqui dar uma contribuição, desembargador Amauri. O primeiro processo é da relatoria do desembargador Amauri, não é isso? Que eu acho que a preocupação que nós tivemos da outra vez, inclusive com a resolução a respeito do tema, deveria ser afastada dessa vez, porque deveríamos examinar cada processo. É isso mesmo. Exatamente. Porque tem a mulher, criança, tem o homossexual feminino, homossexual masculino e tem o heterossexual. Como é que nós vamos resolver de uma plainada só tudo isso? Então, eu acho que tem que examinar cada processo. Não adianta a gente se pronunciar aqui, trazer até de amanhã a gente voltar atrás. Cada caso é um caso. O caso que se aplica E aí eu achei que o doutor juiz aqui que trouxe essa colaboração de volume, de processo, de estrutura, também é uma coisa que nos auxilia, mas uma informação. É uma informação de quem está no dia a dia diretamente lidando com isso. Não é que nós vamos seguir assim o assado. Eu acho, minha posição é de examinar cada processo. Conflito de competência, examinar cada caso. Mas existe uma questão aqui que, se me permite, desembargador Amauri, que não foi trazido nessa... Eu nunca tinha visto isso, o memorial do juiz. É a primeira vez que eu vejo uma situação dessa. Mas ele trouxe a situação dele, não trouxe a situação dos outros. E as varas de violência doméstica, elas estão se tornando uma demanda tão crescente que várias delas, nós começamos com... E eu digo isso porque o primeiro juiz que mexeu, que respondeu por violência doméstica no Estado, fui eu. Não, mexeu com os processos ali dentro, mas realmente fica um pouco mal colocado. Mas eu acho que foi na presidência se não me falha a memória, do desembargador Amauri, que Vossa Excelência tinha me procurado porque precisava de uma vara para que fosse na implantação da lei de violência, não tinha vara específica e precisava. Vossa Excelência teria me mandado me chamar e eu digo, não, pode designar, eu acho que era na época a 10ª vara, ou a 10ª vara ou a 9ª vara. Acho que era a 10ª. E isso se imaginava uma coisa. Num período de 6 meses,
a 10ª vara lá com a qual eu respondia, ela tinha mais processos do que todas as varas criminais da comarca juntas. E depois disso nós tivemos a nossa saudosa colega, a doutora Socorro, que fez um trabalho excepcional, se dedicava muito mais do que eu... E eu cansei de ver a dificuldade com a demanda. As varas tiveram que ser desmembradas, acrescidas de estrutura. Então, tudo bem que o nosso colega colocou a situação de demanda dele, mas ele não colocou a situação da demanda dos demais. Desembargador, o doutor Fábio Ataíde, ele também apresentou uma nota técnica, também apresentou a situação da vara, e eu, inclusive, remeti a cada gabinete cópia do que ele apresentou. E ele pedia, inclusive, que fossem todos juntados com um único relator, para que não houvesse divergência, que não era possível. Não. Mas eu enviei para cada gabinete as ponderações dele também. E o que a gente tem é que, se isso proceder nessa situação, quer dizer, com a régua que é utilizada, que o nosso colega pretende, eu acho que a preocupação do desembargador Glauber nessa situação é que me parece que, se a violência for contra um menor, uma criança e adolescente, se for mulher, vai tudo para lá. Vai. Fica na dele. Então, quer dizer, ele passa a ser uma infância e juventude sectária. Eu só vou cuidar de medidas urgentes se for uma criança, se for um sexo masculino. Não diz isso. Não diz isso. Com todas as venhas, a ponderação dele. Me parece, inclusive, nós temos uma vivência, o doutor Zé Dantas, ele tem uma vivência, experiência muito grande na questão da infância e juventude. Aí, nessa situação, toda a experiência que ele tem no trato dessa matéria vai ser deslocada para outra vara, em virtude exclusivamente daquela situação objetiva do sexo da criança, para uma situação que está aparelhada e estruturada para um outro tipo de matéria, que é exatamente reparar aquela mulher que foi vítima de violência nas suas N modalidades, quer seja física, psicológica, emocional. É uma situação que eu acho que, com todo respeito, não tem razoabilidade. E aí, Excelência, pedindo venha, Senhor presidente, é que o doutor Zé Dantas quer que seja para a violência doméstica. Para a violência doméstica. Sem querer ser simplista, objetivo. O tribunal tem que decidir. Sem querer ser objetivo, sem querer ser simplista, objetivo, toda a questão relativa à criança tem que ter um olhar e um preparo especial. Exatamente, eu também vejo assim. Então, Excelência, está acontecendo uma coisa que até eu vou entrar em contato com o departamento lá do PJE, porque em várias oportunidades, inobstantemente o perfil está no perfil do gabinete, vários processos têm aparecido como não votante. Já na semana passada, uma pessoa da Secretaria de Processo da Judiciária subiu e constatou que não estava sendo possibilidade de votar. Isso aqui a gente vai ter que resolver lá, e aqui também está aparecendo como não votante nesses processos. Então, só pedir aí ao seu secretário que fizesse manualmente, que eu estou acompanhando a posição do desembargador Dilermano e a posição do desembargador Glauber. No caso do processo do desembargador Cornélio, que também... mas inclusive já votei, mas há uma diferenciação, porque é um crime sexual, mas eu também já estou aqui acompanhando a Excelência, mas nos demais eu gostaria que tivesse alteração. Senhor presidente, só para também corrigir, como diz o desembargador Cláudio, eu acho que o caso a caso a gente não pode afastar. Eu tinha registrado um voto divergente no número 8, que é na relatoria do desembargador Cornélio. Mas eu corrigi porque, neste caso, desembargador, tem a co-vitimização. E aí, no caso, a violência, a competência vai para a violência doméstica. Não pode. Aí eu já corrigi o meu voto aqui acompanhando o desembargador Cornélio. Eu tinha conseguido já votar, apesar de agora estar constando como não votante. Me parece... O 6
Me parece que tem 5 votos concordando e isso 6 tem que ser discordando. visto. Isso a gente tem que definir, não é? Porque Se tem for que primeiro- definir, então Não, acompanha o meu e diverge dos Não, no outros. processo do 6, unicamente no 6. O que tem que ser feito tem que se examinar caso a caso. Caso a caso, é isso que eu digo. Por exemplo, no 6, Sim, eu é- estou entendendo é que é o que da eu segunda vara da comarca de Macaíba. Há um voto divergente de Barra do Cornélio, que entende Barra do Cornélio é pela primeira, é isso? Pela Da infância. da infância. Que é a Permanece porque primeira. não há Teve acesso qual. ao seu voto, Hein? não conseguia acessar seu voto. Sim. Então, pela infância e juventude. É, porque nesse caso aplicaria a resolução do TJ. Já no segundo, há o voto divergente de desembargador, lançado pelo desembargador de Lermando. Já é pela Vossa Excelência. Eu também Estava o tenho o voto meu. aqui, mas já não está mais. Eu não estou conseguindo. É no 7 que Vossa Excelência lançou o voto. Está Também. lançado no 6 e no Não, 7. no 6. No 6 tem o voto do desembargador de Lermando. No 6. Tem. É para criança e adolescente. Não tem cooptimização. No 7 tem Só tem a também. criança, Tem não que tem. ver. Eu tenho que ver isoladamente cada um e tenho- confesso gente, que não teve tempo vamos de ver Eu ainda. já fazer fiz assim, essa pesquisa, Por Marcelo. favor, vamos fazer assim, votar os 6, já que não vai ser a votação em grupo, vamos votar os 6, por porque não dizer, eu voto assim no 6, mas voto no 7 diferente. Eu fiz o levantamento aqui. O 6 não tem cooptimização. Nem o 6, nem o 7. Só tem o 8. Os outros mais não tem. Só tem. 6, 7, 9 e 10 são É, iguais. só tem 6, 7, 9 e 10. a criança como vítima. Só permanece o oitavo. Senhor presidente, Tem muito Mas é criança, mulher. Isso. senhor Só presidente, Vamos fazer a repartição, né? Não é assim? senhor presidente, O homem vai o pro. 10º eu gostaria de Vai pra- retirar de mesa. O 10º a É. relatora retira de mesa. É para eu modificar o voto. E eu também vou fazer o ajuste. Excelência. Acho que é melhor. Eu confesso que a matéria ainda está. Veja que há decisões aí do próprio STJ já conflitando com o tema. O tema Há tá embalo de embargado. declaração em relação ao tema. Entendeu? Há divergência isso mesmo. em Eu acho que relação não à tem nossa pressa, resolução. né? Nós estamos É uma aí. matéria que precisa ser melhor. Tá, então Vossa Excelência Eu não retira vou. de mesa o 6. Não, é melhor que permaneça mesmo, porque eu já lanço meu voto, mas eu quero examinar caso a caso. Não, mas eu. Entendeu? Deixar para a próxima. O senhor, a Processo- próxima. Deixa pra. Pode É. ser. É porque Deixa nós estamos pra- decidindo aí eu já de trago acordo com o mais tema, né? detalhado. Mais ou menos. Não, Né? Nós mesmo, estamos- é. Com o tema e com a resolução E com a do resolução tribunal. 37. O Barra Mauri coloca não mesa, porque já todos os votos já foram lançados. Isso. Exatamente. Tá Coloca bom. não mesa, Eu volta a também discutir na retiro próxima o sessão. número 10. Perfeito. Então todos ficam não mesa para a Já próxima não tem sessão. tudo. Não, o meu permanece. Mas Com aí, os O meu votos já permanece. lançados. O meu já está Os unanimidade, meus né? também E eu trago o meu. permanecem. O de Cornélio é o 8. mas se os o relatores Cornélio, modificarem, o oito é a tem que cooptimização. votar de novo, porque tem que É. acompanhar. O Então, desembargador Mauri tem 3, né? Três, é. se eles modificarem, a gente tem que modificar também. E o 10, Pra acompanhar. retirado de mesa também pela desembargadora Berenice, não é isso? É. Pronto, Lógico. então vamos votar o de Cornélio, está votando o 7 aqui. O 8, O oito, aliás, o desculpa. 8 não tem divergência. O 8 não tem divergência, não, porque Ok. é cooptimização. Que é mais ou menos no Está estilo votado do... só o 8, né? O resto fica para a próxima sessão, que os novos votos vão ser lançados É. e nós aí votaremos novamente. Então a gente tem que retirar os votos. Meu mantém tudo. Meu Pode mantém tudo. permanecer, depois a gente Tá vê. bom, Não tem problema não. Tá. tá certo. Então, votado hoje somente o número 8 dos processos, dos 5 processos. Ok. Concluída a parte jurisdicional, podemos passar para a ordem administrativa. Na ordem administrativa, eu começo reconhecendo minha falha que deveria ter feito no início da sessão para as boas-vindas às desembargadoras Berenice e Sandra, que estavam de férias e retornaram. Muito obrigada. Fizeram falta. Fizeram Aqui falta. novamente. Inenarrável. Ruim é quando não faz falta, aí é ruim demais. Na extra pauta, eu apresento o recurso administrativo do Sindicato
do Poder Judiciário com relação ao Síndico de Justiça, essa questão das vantagens. O desembargador Amilcar propôs suspender para aguardar a decisão do ministro do Supremo no recurso que tem lá pendente. Não, eu não propus suspender, não. Eu disse que eu não ia votar contra a decisão do ministro. Tá, mas eu fui reexaminar a matéria. Eu fui reexaminar a matéria para ver se a gente estava correndo esse risco. Não, desembargador amigo, nós estamos exatamente decidindo conforme a recente decisão do Supremo, e que foi relator o ministro Alexandre de Moraes, mas nós estamos confirmando esse mesmo posicionamento. Então eu proponho que nós decidimos este processo. Alguma divergência? Nenhuma. Número 2 é a resolução que promove alterações na estrutura organizacional do Poder Judiciário, especificamente no Departamento de Recursos Humanos. Falei inicialmente na reunião, a desembargadora Sandra pediu para acrescentar. Qual é o dispositivo, desembargadora? É a linha F, deixa eu ver que eu marquei. É quando acesso, fala, né? É para acrescentar somente o acesso, porque tem remoção, tem promoção e faltou o acesso. Tá. Então, peço que seja feita alteração no texto para acrescentar essa possibilidade. Aprovada, então, a resolução? Aprovada. O número 3 é o relatório, é só para noticiar o relatório da auditoria interna, apresentando aí as suas análises e conclusões sobre os trabalhos, a parte administrativa e financeira do Poder Judiciário, do Tribunal nosso. O relatório é extenso, alguém quiser examinar, está disponível para todos esse relatório. O número 5, proposta do acho que eu pulei um aqui, assim. Uma alteração. Aliás, o 4, passei aqui o 4, folheando. Proposta de resolução que estabelece e regulamenta o fluxo administrativo para recebimento, processamento, qualificação e encaminhamento de monitoramento de notícias de tortura ou de maus tratos. É uma proposta do desembargador Glauber, do GSM. Acho que veio de Vossa Excelência essa proposta. Não, GSM. GMS, desculpa, GMS. Inverti aqui, GMF. Isso mesmo. Então, essa proposta do desembargador Glauber. Aprovada? Aprovado. E a número 5 é a proposta de resolução encaminhada pelo desembargador Amilcar sobre a organização da Escola de Magistratura. Também todos de acordo? De acordo. As adequações. Toda a matéria administrativa aprovada. Propostas e sugestões. Não tenho nenhuma, desembargador Amaury. Senhor presidente, em primeiro lugar, me associar aos votos de boas-vindas aos queridos colegas que retornam a esta casa. E no segundo momento, senhor presidente, vou propor um voto de pesar pelo falecimento do senhor Eugênio Marinho de Oliveira, pai do Dr. Roosevelt Marinho, nosso assessor no gabinete. Já trabalha conosco há bastante tempo, aproximadamente 20 anos, falecido agora na segunda-feira, senhor presidente. O voto é a proposição. Todos de acordo, eu concordo. Nessa linha aí, desembargador Amaury, vou propor também um voto pesar pelo falecimento do procurador de Estado, aposentado, Sim, Odúlio Botelho de Medeiros. Perfeito. Do Odúlio. E Vossa Excelência falou uma proposição, eu verifiquei aqui que há uma moção aqui de congratulações pelo aniversário da senhora Grace do Couto Moura, que será dia 10, dia dos pais. E Vossa Excelência fará
uma festa dupla, porque como o pai será homenageado e terá também a esposa aniversariando. Perfeito, 12 e 1. Pois é, por isso que será uma festa maior do que a que ele faria, se não fosse a coincidência de datas. Parabéns a todos os pais pelo dia 10, antecipadamente, e a Vossa Excelência pelo aniversário de Sua Senhora. Muito obrigado, Excelência. Agradeço em nome da homenageada e estendo também os vossos parabéns a todos os pais, também de forma antecipada. Desembargador Cláudio. Além de acompanhar nas manifestações já externadas, eu quero propor um voto de pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Luciano Nunes, auditor da Secretaria da Tributação do Estado, ocorrido em Currais Novos ultimamente, cuja missa de 7º dia foi ontem, na Catedral. Trabalhou muito aqui em Natal, um homem de muito respeito, muita consideração e de muito bom nome social, de maneiras que eu gostaria de manifestar essa moção de pesar. Geraldo Luciano Nunes. Todos de acordo? Mandar para Márcio. Desembargador Rebouças. Desembargador Saracho. Senhor presidente, tem uma proposição, senão me somando as que foram feitas. Desembargador Amilcar. Nenhuma proposição, Excelência. Desembargador Dilermano. Eu quero me associar a todas as proposições e corrigir uma falha de minha parte que não fiz na sessão passada, que foi a primeira do meu retorno das férias, de agradecer ao doutor Ricardo Tinoco, que, de maneira sempre competente, esteve à frente do meu gabinete no período do meu afastamento. Ok. Feito o registro, desembargador. Desembargador Glauber. Senhor presidente, também me associar às propostas já formuladas e aprovadas e, em especial, as felicitações aí à dona Grace. Né? Saúde e felicidade. Parabéns. Botelho. Presidente da OAB. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Desembargadora Lourdes. Acompanho todas as proposições feitas, certo? Desembargadora Berenice. Também, Excelência. Apenas acompanho e agradeço a acolhida do meu retorno. Obrigada. Desembargador Ricardo. Também, presidente, associo-me às proposições já feitas e, especialmente, com ênfase, congratulo-me com a senhora Grace Moura e com o nosso decano. Desembargadora Sandra. Também, Excelência, eu agradeço as boas-vindas e acompanho todas as proposições feitas. Desembargador Luiz Alberto. Presidente, senhor presidente, me alio às proposições anteriores, nada tenho a acrescentar. Não há mais assuntos a resolvermos. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos, desejando uma ótima semana.